Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu estou trazendo para vocês uma grande novidade, que é a criação da playlist pós-jogo. O que é essa playlist? São vídeos em que eu vou estar comentando jogos aí envolvendo times paulistas no Campeonato Brasileiro da Série C, B e esporadicamente da Série A, né? Essa playlist aí vai acontecer ao final das rodadas e eu vou estar aí comentando aí o desempenho dos times de São Paulo nessas divisões. Talvez aí, dependendo da aceitação também, eu vou estar trazendo outros jogos, né, que não envolvam necessariamente as equipes de São Paulo. Lembrando que nossos vídeos informativos, com informações das equipes do interior de São Paulo e também das divisões de acesso do Campeonato Paulista, continuam de segunda a sexta-feira e esporadicamente aos finais de semana. E nós temos também a nossa playlist, o Arquivos da Bola, hein? Sempre aí, esporadicamente também, eu estou trazendo vídeos de alguns jogos importantes entre equipes do interior de São Paulo. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, da rodada dessa terça-feira, que teve 3 jogos envolvendo equipes paulistas. O Confiança jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Botafogo venceu por 2-0. Foi a primeira vitória de um time paulista na Série B. Tivemos também um empate entre o Brasil de Pelotas e a Ponte Preta, jogo lá no Rio Grande do Sul, um empate em 1-1. E a derrota do Guarani por 3-2 para o Cruzeiro, jogo esse cheio de polêmicas, realizado lá na cidade de Campinas. Lembrando então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, clica aqui nas notificações, ative o sininho para você ficar por dentro dos nossos vídeos, das nossas playlists e também das nossas lives. Então, após a vinheta eu volto para estar falando aí sobre esses 3 jogos envolvendo equipes paulistas na rodada dessa terça-feira da Série B. Parou música. Bom, gente, vamos voltando então para começar a falar aí a respeito da participação dos times paulistas, né, na rodada dessa terça-feira do Campeonato Brasileiro da Série B. 3 times paulistas em campo. E o primeiro, o que se deu melhor foi o Botafogo de Ribeirão Preto, que venceu Confiança por 2-0 lá no estádio Santa Cruz. E foi a primeira vitória de um time paulista no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Porque na rodada de abertura, Guarani, Ponte Preta e o próprio Botafogo perderam. O Oeste empatou em 0-0 com a Chapecoense. Então o Botafogo conquistando aí a primeira vitória de uma equipe de São Paulo na Série B. O Botafogo, que ao meu ver, foi a primeira equipe, foi uma das equipes, né, que mais evoluiu, que melhorou após a parada do futebol. Antes da interrupção do Campeonato Paulista, o time estava na penúltima colocação aí, praticamente sem rumo, totalmente aí desarrumado. E a parada fez bem pro time, né? Ele trouxe bons jogadores, trouxe esse Matheus Anjos aí, que para mim é um dos melhores jogadores do Botafogo nessa volta do futebol. A equipe venceu o Guarani na volta do Campeonato Paulista, complicou de vez a vida do Guarani na briga lá pela classificação, se manteve na primeira divisão depois, conseguiu chegar até a semifinal do Troféu do Interior e está aí por enquanto sendo a melhor equipe de São Paulo na Série B, após aí duas rodadas disputadas, né? Tem ainda o jogo do Oeste contra o CRB lá em Alagoas ainda nessa quarta-feira, mas o Botafogo aí já sendo o paulista de maior destaque nesse comecinho de Série B. O jogo foi lá em Ribeirão Preto, né? O Botafogo conseguiu trazer de volta o jogo para Ribeirão Preto. E os 2 gols foram marcados por esse bom jogador Ronald, né? O Ronald que marcou um gol logo no comecinho do jogo, depois marcou um belo gol já no segundo tempo aí, batendo na saída do goleiro, né? O goleiro saiu, ele tocou por cima. Então o Ronald marcando aí os 2 gols da equipe do Botafogo, um dos artilheiros da Série B. O Botafogo que com a vitória subiu para a 7ª colocação, com 3 pontos ganhos, e é aí então o melhor time paulista. Na próxima rodada, o time joga contra o Guarani, né? De novo o Guarani, 11 horas da manhã, novamente no estádio Santa Cruz, né? Então o Botafogo aí se dando bem contra o Confiança que não venceu ainda no campeonato, né? Começou o campeonato com um empate em 2-2 em casa, né? Tava perdendo de 2-1 Paraná, conseguiu aí um empate na Bacia das Almas. O Confiança ainda então sem vencer. Quem também está sem vencer no Campeonato do Brasileiro da Série B é a equipe da Ponte Preta, que foi lá até a cidade de Pelotas nessa terça-feira e voltou de lá com um empate, né? Empate em 1-1 contra o Brasil de Pelotas, resultado que lhe dá a 13ª colocação por enquanto, né? Até o complemento da rodada. A Ponte Preta abriu o placar no primeiro tempo com um gol de pênalti marcado pelo Bruno Rodrigues, né? Um pênalti que foi polêmico, né? Porque ficou aquela discussão se a bola bateu na mão do jogador do Brasil de Pelotas ou se foi bola na mão. Enfim, na Série B não tem VAR, então a arbitragem anotou o pênalti, não teve como voltar atrás, e aí a Ponte abriu o placar, né? Daí o Brasil foi para cima depois, conseguiu, colocou 2 bolas na trave, né? Acertou 2 bolas na trave,
E aí já no final da partida conseguiu empatar com o Lázaro, que se eu não me engano foi o jogador que cometeu o pênalti. O Lázaro aí acabou empatando o jogo de cabeça. Ponte Preta volta a jogar já nessa sexta-feira. Jogo contra o Vitória, um jogo que tem história, né? Porque se você voltar um pouquinho lá no tempo de 2017, o jogo contra o Vitória foi o que determinou o rebaixamento da Ponte Preta para a Série B. Foi aquele jogo lá do lance do Rodrigo com o Trellis, né? Na época o Trellis jogando no Vitória. A Ponte estava vencendo por 2-0, daí teve a expulsão do zagueiro Rodrigo. E aí o Vitória acabou vencendo por 3-2 e o resultado acabou rebaixando a Ponte Preta para a Série B. A Ponte Preta que agora luta aí, tá na sua terceira temporada seguida na Série B. A Ponte luta para voltar para a Série A, né? Em 2018, aliás, bateu na trave, hein? Faltou um pontinho para a Ponte conseguir subir. O ano passado ficou um pouquinho mais distante do acesso. Esse ano aí a Macaca tentando voltar para a primeira divisão. Então, próximo jogo já nessa sexta-feira, Ponte Preta e Vitória na cidade de Campinas, né? Então, a Ponte também conseguindo devolver seu jogo para Campinas. A Ponte que estreou contra o América no Canindé, né? Na época a cidade de Campinas ainda não poderia receber jogos. Agora a cidade está liberada, então a Ponte vai pegar o Vitória em Campinas. Falando em Campinas, nessa terça-feira teve aí talvez o jogo mais polêmico da rodada, que foi a vitória do Cruzeiro por 3-2 sobre o Guarani, né? O jogo que um dos jogos da segunda rodada. O Guarani abriu o placar logo com 2 minutos, um golaço do Vagninho, né? Agora, fica a dúvida. O Vagninho ele quis cruzar essa bola ou bateu direto para encobrir o Fábio? Acho que nem ele sabe. Mas que foi um golaço, foi. O Cruzeiro empatou aos 5 minutos, né? Então o jogo começou eletrizante. Jogada do Marcelo Moreno e gol do Regis. Né? O Regis empatando para o Cruzeiro aos 5 minutos. Aliás, uma curiosidade sobre o Marcelo Moreno. Eu acompanhei o começo de carreira dele, quando ele disputou uma Copa São Paulo. Na época ele jogava pelo Vitória. E o Vitória ficou na sede em Votorantim. E isso foi em 2004, 2005. Eu ia acompanhar esses jogos da Copa São Paulo. E na época o Marcelo Moreno era chamado de Bolívia, né? Ele que é boliviano. Então ele era chamado lá na época, o apelido dele era Bolívia. Aí depois ele foi virar o Marcelo Moreno já no time profissional. Aí no começo de carreira o apelido dele era Bolívia, né? Então voltando aqui a falar do jogo, aí que começam os lances polêmicos, né? Ainda no primeiro tempo, teve lá o jogador lá do Cruzeiro, se enroscou com o Pablo do Guarani e acabou aí virando o pênalti. Aliás, foi o Maurício. Ele se enroscou com o Pablo ali na área e tal. Caiu na área, a arbitragem marcou o pênalti, né? Lembrando que na Série B não tem o VAR, né? Então não teve nem como revisar o lance. Muita gente acredita que não foi pênalti, né? Que foi só uma disputa ali de bola que o jogador acabou se jogando, mas a arbitragem marcou o pênalti. Marcelo Moreno foi lá, bateu e virou o jogo. Aí no segundo tempo teve um lance polêmico que acabou sendo beneficiando o Guarani, que foi o gol de empate do Didi. O jogador do Guarani estava impedido, né? A televisão mostrou a posição. 3 jogadores do Guarani em posição irregular. Só que o lance seguiu e o Guarani acabou empatando. Aí já, mais pro final do jogo, o Jefferson Paulino, um bom goleiro do Guarani. O Jefferson Paulino acabou num lance de total infelicidade, saiu completamente precipitado do gol. E aí o Léo acabou marcando de cabeça. Vitória do Cruzeiro por 3-2. O Cruzeiro que agora tá zerado no campeonato, né? O Cruzeiro que venceu os 2 primeiros jogos, venceu o Botafogo e agora venceu o Guarani, né? Até brinquei lá no grupo de WhatsApp. Falei que o Cruzeiro conquistou o troféu do interior de São Paulo, né? Porque venceu 2 equipes que estavam disputando o troféu do interior. Inclusive o Guarani foi vice-campeão. Acabou perdendo para o Red Bull Bragantino. Mas como o Cruzeiro ele foi punido pela FIFA por causa de uma dívida lá do jogador Denilson lá com o time da Arábia, ele começou o campeonato com menos 6 pontos e já em 2 rodadas já pagou a dívida. Tá zeradinho, agora é só subir pontuação para cima, né? O Cruzeiro aí que briga aí para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que disputa pela primeira vez a Série B. Então só recapitulando, próximo jogo do Guarani, sábado, 11 da manhã, contra o Botafogo, lá em Ribeirão Preto, né? E hoje à noite, né, no complemento da rodada, nesta quarta-feira, o Oeste vai até a cidade de Maceió encarar a equipe do CRB de Alagoas. CRB que perdeu na estreia, perdeu para o Juventude 2-1. Então o CRB aí tentando a sua recuperação em casa diante do Oeste, que empatou em 0-0 na estreia com a Chapecoense na Arena Barueri. Bom, gente, então esse aqui foi o primeiro vídeo aí da nossa playlist, né, chamada Pós-Jogo. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, ó, deixa aqui seus comentários, deixe seu like, sua sugestão, porque a sua sugestão é muito importante aí para o direcionamento do canal aí, pra gente estar melhorando cada vez mais. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se você ainda não se inscreveu, ó, clica aqui embaixo aqui, ative as notificações, porque nós temos aqui agora
o nosso pós-jogo, temos também nossos vídeos informativos, né, com informações de equipes do interior de São Paulo, que são de segunda a sexta-feira, esporadicamente aos finais de semana. Temos também o Arquivos da Bola, temos as nossas lives, enfim, tem bastante coisa bacana aqui no canal aqui para você ir navegando aí e curtindo as novidades. Eu volto no próximo vídeo e até lá!